todos os recifenses. Jesus Cristo. Declaro aberta a 36ª reunião ordinária da 16ª legislatura. Solicito ao vereador Almir Fernando que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 35ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 10 de novembro de 2014. Presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Luiz Eustáquio, Vicente André Gomes e Jadeval de Lima. Aos 10 dias do mês de novembro do ano 2014, às 15 horas, na sala João Negro Monte Filho, sala das sessões, no andar terra da Casa Zé Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Luiz Eustáquio. Ocuparam primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Almir Fernando e Eduardo Marques, contando com a presença dos demais vereadores, membros deste poder. Havendo o número legal, o senhor presidente declarou aberto o trabalho, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da reunião anterior que foi feita, submetida à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, da qual constaram as seguintes matérias: ofício 453 de 2014, Gabinete da Secretaria de Relações Institucionais da PCR, encaminhando resposta ao requerimento 5106 de 2014, de autoria da vereadora Priscila Krause, ofício 554 de 2014, do Gabinete da Secretaria de Relações Institucionais, encaminhando resposta ao requerimento 3877 de 2014, de autoria da vereadora Priscila Krause. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã, terça-feira, 11 de novembro de 2014, no local do costume, no horário regimental, e declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem direito. Lida a ata, senhor presidente. Feita a leitura da ata, coloca a ata em discussão. Encerrar a discussão, votação, aprovado. Solicito a Vossa Excelência que faça a leitura do expediente do dia. Expediente do dia, projeto de lei de número 211, de autoria da vereadora Isabela de Rodão. Lido o expediente, senhor presidente. Feita a leitura do expediente, passo a chamar os senhores vereadores inscritos no pequeno expediente. Convido o vereador Osmar Ricardo. Vereador Osmar Ricardo. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, vereador Aline Mariano, vereador André Regis. Estão muito, ansiosos aí. Mas, senhor presidente, a questão da saúde em nossa cidade vem numa situação muito difícil. E a gente, de um dia para cá, vem observando e procurando, junto às comunidades, saber o que está acontecendo nos postos de saúde, nas comunidades mais carentes, que está muito ruim, vereadora, como a senhora está colocando aí, muito ruim de verdade. Quem vai nas comunidades carentes vai ver a falta de remédios nos postos, falta de médicos nos postos de saúde, e que a prefeitura tenta maquiar isso com a Zupinha, em Casa Amarela, em Linha do Tiro. A Zona Norte tem um pouco de contemplado nessa questão das UPAs, mas que nos postos de saúde das comunidades, como Alto do Pascoal, que faz em torno de 2 anos desse governo, que não olha para a reforma do posto de saúde do Alto do Pascoal, que a comunidade lá sofre com o acesso, porque alugaram uma casa que não comporta a comunidade, e a própria construção que existia lá, no início do governo, no final do governo João da Costa, que ficou lá parada a obra, e já faz quase 2 anos esse governo, está no mês de novembro, e esse governo não tomou nenhuma iniciativa, vereador Alfredo Santana, para concluir a obra lá do posto de saída do Alto Pascoal. Que aí não é só a questão da obra, da infraestrutura, mas a gente vem notando, e no último caderno aqui da Folha de Pernambuco, do dia... Calma que eu chego lá.
dia 20 de outubro. Eu guardei essa matéria aqui, porque diz aqui, ó, saúde anda ruim no bairro da Mostardinha, né? E aqui fala todo um problema de infraestrutura, de falta de remédio, de médico. Mas não é só a Mostardinha, vereadora Marília Reis. É no Cabanga, está faltando médico e remédio. Se a senhora for lá, vai ver isso, constatar isso, né? A comunidade do Coque tem 2 postos de saúde que também faltam médicos e remédios, como Santa Amaro. Não, fizeram a reforma do posto de saúde e tal, mas está faltando remédio para atender a necessidade das pessoas carentes, né? No Ibura, o mesmo problema. E parece que esse secretário é um secretário que não enxerga os problemas da saúde na nossa cidade. E é preciso que a gente, vou fazer um pedido de informação para ele, para saber o que é que ele está fazendo, o que é que está pensando na saúde do Recife. Quem vai aqui no Bem-Estar, vê também que é um posto de referência, né, no bairro de Santa Amaro, aqui na Rua do Pombal, né, que tem gente que chega às 3 horas da manhã, à meia-noite, para pegar uma ficha para poder ser atendido. E se qualquer pessoa, a imprensa, só ir de madrugada na Rua do Pombal que vai ver as pessoas na fila a madrugada toda para pegar a sua ficha para ser atendido. E parece que a saúde do Recife anda bem, o secretário parece que não anda no Recife e não vê isso. E não é só um problema de comunidade do bairro de Santa Amaro, vereador Maguari. Eu tenho certeza que na sua comunidade lá em Jardim São Paulo, né, naquela região ali do Barro, Tigipió, que Vossa Excelência é campeão de voto, sabe da necessidade, né, dos postos de saúde, de atender as pessoas idosas que não podem sair, que têm dificuldade de pegar transporte, para ir para outro lugar para ser atendido. Então é preciso que o governo Geraldo Júlio, o governo socialista, né, um governo que diz que veio para revolucionar a saúde do Recife, precisa tomar iniciativa, né, de cuidar das pessoas, de verdade cuidar dos postos de saúde, cuidar da questão dos remédios, né, que são gratuitos nos postos de saúde, para que as pessoas possam, de fato, ter uma saúde melhor em nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a você. Convido o vereador Amaro Cipriano Maguari. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ocupo a tribuna nesta tarde para fazer 2 registros de 2 classes de muita importância na nossa cidade, no nosso estado, em todo o Brasil. Primeiro, parabenizar os radialistas pelo seu dia que ocorreu na sexta-feira passada, dia 7 de novembro, dia do radialista. Nós sabemos da importância do rádio, da importância dos profissionais que trabalham na área de comunicação e não podíamos deixar de passar em branco, despercebido, um dia tão importante ocorrido na sexta-feira, 7 de novembro. E outro é o dia do diretor de escola, que hoje é comemorado o dia do diretor de escola. Nós sabemos que os diretores têm uma grande responsabilidade de manter as unidades de ensino em perfeita harmonia, interagindo com os alunos, com a sociedade, e é de grande êxito, né, o bom trabalho exercido pelos diretores de escola. Inclusive, ontem eu mantive um contato com o diretor de escola lá no bairro de Jardim São Paulo, e a gente conversava sobre a educação a nível de Brasil, estado e município. Então, esses 2 registros, eu quero parabenizar primeiro os radialistas pelo excelente êxito da classe em todo o Brasil, em todo o estado e na nossa cidade. E, em segundo lugar, também relembrar e parabenizar o dia do diretor de escola, que hoje é comemorado em todo o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Convido o vereador Jurandir Liberal. Vereador Jurandir Liberal. Convido a vereadora Michele Collin.
Declino, senhor presidente. Convido o vereador Almir Fernando. Convido a vereadora Aimee Carvalho. Quero cumprimentar o senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, imprensa, público presente. Ocupo também a tribuna desta casa na tarde de hoje para destacar o dia 3 de novembro, data esta que institui o direito ao voto feminino. E nós, vereadoras, não poderíamos deixar de lembrar uma data tão significativa para nós mulheres. A decisão aconteceu após anos de reivindicações das brasileiras que tinham desejo de ir às urnas e contribuir para o processo político do país. O primeiro voto feminino no Brasil aconteceu realmente 3 anos antes, em 1927, na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A professora Celina Guimarães foi a primeira eleitora do país. Porém, foi no governo de Getúlio Vargas que o voto feminino começou a ser efetivamente liberado. O cenário político desfavorável para a mulher brasileira já foi bem pior, pois somente de 80 anos para cá, com a instituição do direito ao voto feminino, é que elas foram autorizadas a chegar perto de uma urna eleitoral. Esse direito foi obtido por meio do Código Eleitoral Provisório de 24 de fevereiro de 1932. Mesmo assim, a conquista não foi completa. O Código permitia apenas que as mulheres casadas, com autorização do marido, viúvas e solteiras com renda própria pudessem votar. As restrições ao pleno exercício do voto feminino só foram eliminadas no Código Eleitoral de 1934. No entanto, o Código não tornava obrigatório o voto feminino, apenas o masculino. O voto feminino sem restrições só passou a ser obrigatório no ano de 1946. O fato, senhores vereadores, é que apesar da vitória no voto, a mulher ainda tem muito espaço para conquistar na sociedade. O período da instituição do voto da mulher ainda é muito curto, se comparado ao período da existência da República, onde os homens já tinham o direito de voto. As mulheres conquistaram o direito de votar depois de muita luta e organização. Até então, elas eram consideradas seres inferiores, pessoas cujo trabalho deveria estar dedicado aos cuidados da casa, dos filhos e do marido. Enquanto a política e decisões da sociedade cabiam apenas aos homens, ou seja, os homens mandavam e as mulheres faziam. Portanto, considero que é importante comemorar essa data. As lutas pelos direitos da mulher ainda devem continuar. Mas destacamos que ainda estamos muito excluídas do processo político em nosso país. A nossa participação no parlamento brasileiro é em média de 10% e 11%, o que é pouco se comparado ao fato de que somos 52% do eleitorado. Então, precisamos ainda de outras reformas e medidas para que a mulher esteja definitivamente inserida nos espaços de poder deste país. Muito obrigada e boa tarde. Convido o vereador Jadeval de Lima.
Senhor presidente, vereador Eduardo Marques, presidente dessa sessão, senhores vereadores, vereadoras, público aqui presente, o que nos traz, senhor presidente, a ocupar a tribuna nesta tarde é para repercutir uma matéria publicada em alguns jornais aqui da nossa cidade, entre eles o Folha de Pernambuco, o Jornal do Comércio, mas eu gostaria de me deter na matéria da Folha de Pernambuco, que é um assunto que muitas pessoas já nos abordaram na rua, no nosso gabinete, por onde nós passamos, a respeito desse assunto que foi trazido à tona pelo Ministério Público de Pernambuco, através do Procurador-Geral de Justiça, Aguinaldo Fenelon. Esse assunto trata do VEM Trabalhador, do Vale Transporte, né? o VEM Estudantil. E eu gostaria de ler na íntegra essa informação aqui, para que a comunidade recifense como um todo possa ficar atento a esse absurdo que é praticado e que eu uso essa tribuna nesse momento para parabenizar o procurador por essa ação. E a matéria diz o seguinte: o Procurador-Geral de Justiça, Aguinaldo Fenelon, deu entrada no Judiciário em uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar contra o artigo 17 da Lei Estadual 14.474/2011, que estabelece limite de validade de 180 dias para os créditos em cartões de transporte públicos coletivos, VEM estudante, VEM comum, VEM trabalhador ou qualquer outro tipo de vale existente ou a ser criado. Trata-se de uma ilegalidade, abuso e inconstitucionalidade, porque o sistema de transporte público de passageiros da região metropolitana do Recife não pode apropriar-se dos créditos adquiridos por estudantes e trabalhadores, sob a alegação de que a validade desses créditos expirou. Isso afronta o princípio da moralidade e o direito dos cidadãos, disse Fenelon. O cartão VEM, ele faz uma referência aqui que substituiu o vale de papel. Então, muitos trabalhadores, muita gente tem sido realmente prejudicado e tem sido confiscado, podemos até assim dizer, o seu crédito, que ele pagou por aquilo, né? Já foi descontado ali no seu contra-cheque, ou você recarregou, e chega naquele período, é expirado aquele prazo e você perde. Então, foi dada essa entrada desse processo e em nome da Casa Zé Mariano, em nome desse povo que são tão prejudicados, tem seus créditos que ficam ali, que pode ser usado a qualquer outro momento, eles são recuperados de volta pela MTU, né? Certo? Então, deixo aqui essa apreciação por esse processo que foi dado em encaminhamento e que espero que seja de grande proveito e que tenha êxito e que o cidadão que tanto se diz prejudicado possa acabar com isso. Muito obrigado, senhor presidente. Convido o vereador Carlos Gueiros. Senhor presidente, senhores vereadores, a semana passada eu estive nesta tribuna informando que havia dado entrada num projeto de lei que tinha a intenção de restabelecer um direito que o contribuinte tinha dado por lei para a opção de pagar uma alíquota reduzida do ITBI, e que com a burocracia necessária da prefeitura isso não estava ocorrendo.
de fato dê entrada nesse projeto de lei, e com a divulgação da imprensa, eu nem comecei ainda, com a divulgação da imprensa desse assunto, a Secretaria de Finanças tomou conhecimento do projeto, e eu recebi do gestor jurídico da CEFIM, doutor Roberto Albuquerque, um e-mail com o seguinte teor que eu quero dar conhecimento a todos e à imprensa. Em função da pertinente apresentação de projeto de lei de sua autoria, que visa alterar a redação do parágrafo 3º do artigo 5º da Lei 15.563, conforme exposto, vale lembrar que a Secretaria de Finanças, preocupada em atender melhor o contribuinte do TBI do Recife, coincidentemente, já havia elaborado o texto sobre o tema. Assim proposto. Nova redação. Nos casos de imóveis em construção, o prazo para recolhimento antecipado do ITBI com base na alíquota de 1,8, prevista no parágrafo 1 do artigo 52 desta lei, será de 90 dias contado da base da concessão do habite. Como se percebe, o prazo seria dilatado exatamente para maior conforto do contribuinte. Então, diante deste e-mail, que traz uma condição bem melhor para o contribuinte do que aquela que eu havia proposto, eu já apresentei ao próprio projeto uma redação exatamente igual a essa que eu recebi, não mais mudando o marco regulatório, que era o habite, permanecendo o habite, mas elevando o prazo de 30 para 90 dias, o que reconheço que realmente é suficiente para dar uma maior vantagem ao contribuinte. Então, dizer aos senhores vereadores que dê entrada nessa emenda modificativa, como dizia o nosso liberato, agasalhando a redação que foi dada pela Secretaria de Finanças. Estou dando isso a conhecer para que os meus pares saibam que o projeto é de concordância da Prefeitura e houve até um reconhecimento da Prefeitura em oferecer mais do que aquilo que eu estava propondo. O segundo assunto que eu queria aproveitar era para dar um esclarecimento à Casa e principalmente ao vereador Jadeval. Quando existia o vale que era vendido em papel, quando esse papel se perdia ou se acabava, a pessoa que comprou esse vale papel, que normalmente são as empresas, porque vale transporte, só quem pode adquirir são empresas. As pessoas não adquirem. Aí foi transferido em VEM, Vale Trabalhador. Esse VEM deixou de ser o papel e passou a ser eletrônico. A Câmara Municipal e Prefeitura do Recife e todas as empresas ganharam com isso. Porque o crédito é colocado no cartão, é dado ao funcionário, se no final do mês ele não utilizou, o crédito está lá e o empregador só paga a diferença. Acontece isso aqui com a Câmara e acontece com todos os empregadores. Então, o usuário não é prejudicado com isso, porque quer ele use todo, quer não use, a lei federal diz que o custo dele com o VEM ou com o Vale Transporte é 6% do salário dele. Então, se ele andar de ônibus uma vez no dia, será descontado 6% dele, porque ele optou pelo VEM. É isso que diz a lei federal. E quem ganha é o patrão dele que adquiriu. Quer dizer, não sobra para o sistema, viu, vereador? Um esclarecimento para Vossa Excelência. Obrigado. Convido o vereador Marco Aurélio. Presidente, permite? Pois não. É pela ordem, é só uma informação. Por favor. Eu gostaria de, em respeito aos meus colegas, de fazer aqui um relatório da visita que nós fizemos hoje ao secretário de Administração.
Ontem fizemos uma reunião com uma comissão dos guardas municipais e participaram dessa reunião eu, o presidente Vicente André Gomes, o vereador Esmar Ricardo e o vereador Jairo Brito. E ontem ligamos para o secretário ficou de nos receber hoje às 14 horas e assim foi feito. E estiveram nesta reunião às 14 horas eu e o presidente Vicente André Gomes. E conversamos com o secretário e como não podia ser diferente, ele está aberto para receber a comissão e assim ficou marcado para a próxima terça-feira, junto com os vereadores que quiserem, para inclusive discutir algumas questões que já foram discutidas e que esses trabalhadores já receberam, digamos assim, uma notícia negativa. O secretário está disposto a renegociar, a reconversar sobre esses pontos. E apenas para esclarecer, porque foi muito batido aqui ontem, a questão de que o secretário não recebia ninguém. E, de acordo com os dados da prefeitura, eu passei para alguns vereadores aqui presentes, ele no dia 1, 2, 17, 21 e 30, recebeu os trabalhadores, os guardas municipais, para a negociação. Então, o canal está aberto, as negociações estão acontecendo. Na próxima terça-feira, vamos nos sentar de novo para ver que esses pontos que, à primeira vista, foi dado um não para a Guarda Municipal, o secretário, ao longo dessa semana, vai buscar uma solução, vai tentar buscar um caminho para que a gente encontre um novo caminho para esses assuntos que ainda não estão resolvidos. Muito obrigado. Pedindo desculpa a Vossa Excelência, vereador Raul Júnior. Imagina, presidente. A palavra a Vossa Excelência pela ordem. A rigor, é uma gentileza do presidente, porque nós já tínhamos um orador na tribuna, Vossa Excelência tinha convidado. Então, quem foi impróprio fomos nós, não foi o presidente, que com muita educação nos pede uma desculpa, mas não me perdoe, não se trata de corrigi-lo, mas pelo contrário, agradecer a deferência. Aproveitando o gancho da fala do nosso decano, eu quero convidar a todos os vereadores aqui presentes, mas também a imprensa em geral, porque amanhã às 9 horas nós vamos ter uma audiência pública, presidente, da maior importância, sobre os alvarás, a nova lei dos alvarás. Lembrando que o que motivou essa lei foi exatamente o fato de que aproximadamente 90% dos imóveis e estabelecimentos se encontravam numa situação precária, ou não tinham alvará, ou tinham uma autorização precária. Veio a nova lei e a gente colocou um artigo da lei, que 6 meses depois nós estaríamos fazendo, presidente, uma avaliação exatamente dessa nova lei dos alvarás. Portanto, é algo que diz respeito a toda a cidade do Recife. E por isso, peço desculpas, mas eu pedi pela ordem para poder convidar a todos, porque é algo que diz respeito a todos nós e também tornar ciente a imprensa de que amanhã teremos uma audiência extremamente importante para a cidade do Recife, para essa Câmara. Presidente, muito obrigado mais uma vez e fica aqui esse lembrete. Pois não, Excelência. Encerrado o pequeno expediente, solicito ao vereador Almir Fernando que faça a leitura do prolongamento do expediente. Discussão única do requerimento 5912-2014, de autoria do vereador Vicente André Gomes. Em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovado. Discussão única do requerimento 6049 de 2014, de autoria da vereadora Aimee Carvalho. Em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovado. Encerrado o prolongamento do expediente, solicito a Vossa Excelência que faça o registro das presenças dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Senhor presidente, no momento se encontra registrado aqui nos nossos painéis 28 vereadores e vereadoras, número suficiente para deliberar a ordem do dia. Solicito a Vossa Excelência que faça a leitura da ordem do dia. Discussão única do requerimento 5907-2014, de autoria do vereador Antônio Luiz Neto. Em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovado. Discussão única do requerimento 5908, 5909, 5910, 5911 e 5913 de 2014, todos de autoria do vereador Wilton Brito. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovados. Discussão única do requerimento 5914, 5915, 5916, 5917. Então, só esse primeiro aqui, o requerimento 5914-2014, de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovado. Discussão única do requerimento 5915 de 2014, de autoria do vereador Wilton Brito. Em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovado.
Discussão única do requerimento 5916, 5917, 5918, 5919, 5920, 5921, 5922, 5923, 5924, 5925, 5926, 5927, 5928, 5929, 5930, 5931, 5932, 5933, 5934, 5935, 5936, 5937 de 2014, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação, todos aprovados. Discussão única do requerimento 5938 de 2014, de autoria do vereador Eurico Freire. Em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovado. Discussão única do requerimento 5939, 5940, 5941, 5942, 5943, 5944 de 2014, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação, aprovados. Discussão única, segundo o apoio legislativo aqui, o 5949, 5749 de 2014, da vereadora Michele Collins, foi retirado de pauta. Não é isso? Retirado pela autora, não é isso? Perfeito. É isso, vereadora? Então, o 5945, 5946, 5947, 5948, 5949, 5950, 5951, 5952, 5953, 5954, 5955, 5956, 5957, 5958, 5959, 5960, 5961, 5962, 5963, 5964 e o 5965 de 2014, todos de autoria da vereadora Michele Collins. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação, aprovados. Discussão única do requerimento 5966 de 2014, de autoria do vereador Wilton Brito. Em discussão. Encerrar a discussão, votação, aprovado. Discussão única do requerimento 5967, 5968, 5969, 5970 e 5971 de 2014, todos de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovados. Discussão única dos requerimentos 5972, 5973, 5974 de 2014, os três de autoria do vereador Eurico Freire. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovados. Segunda discussão dos pareceres 852 de 2013, 37 de 2014, 595 de 2013 e 984 de 2013, respectivamente, das comissões de Legislação e Justiça, de Finanças e Orçamento, de defesa dos direitos humanos, defesa do contribuinte e do consumidor, apoio comunitário da criança e do adolescente e de higiene, saúde e bem-estar social, opinando pela aprovação do projeto de lei 204/2013, de autoria do vereador André Regis. Em segunda discussão, encerrada a segunda discussão, votação, aprovado. Segunda discussão dos pareceres 610 de 2013, 102 de 2013, 611 de 2013, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça, de Finanças e Orçamento, de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei 228, de autoria do vereador André Regis. Em segunda discussão, encerrada a segunda discussão, votação, aprovado. Segunda discussão dos pareceres 210 de 2014, 1041 de 2013, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei 365 de 2013, de autoria do vereador Almir Fernando. Em segunda discussão, encerrada a discussão, votação, aprovado. Encerrado a ordem do dia. Extra pauta. Discussão única, senhor presidente, projeto de decreto legislativo, matéria de 3/5, é o projeto de decreto legislativo 31 de 2014, de autoria do vereador da Comissão Executiva, que concede o título de cidadão a Sônia Hernandes. Em discussão, encerrada a discussão, votação, solicito aos senhores vereadores e senhoras vereadoras que registrem
os seus votos. Vereador Eurico Freire. Como vota Vossa Excelência? Título de cidadã. Henrique Leite. Como vota Vossa Excelência? Vereador Jaderval não pode se abster, não. Encerrada a votação, solicito ao vereador Mi Fernando que anuncie o resultado. Senhor presidente, 25 votos sim, 0 votos não. Aprovado. Aprovado. Não havendo mais matéria para ser discutida e votado, passo ao Presidente, só uma questão pela ordem. Na semana passada e na semana retrasada, eu solicitei uma informação ao vereador Gilberto Alves e ao vereador Marco Aurélio sobre o problema com as licenças para a reforma da biblioteca estadual, porque da prefeitura não ter dado as licenças necessárias. Qual era o problema? E aí eu só queria lembrar a eles, porque eu ainda não recebi essa resposta. Obrigada. Passo ao grande expediente. Convido a primeira vereadora inscrita, a vereadora missionária Michele Collin. Vereadora Michele Collin. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos os presentes. Eu ocupo a tribuna dessa casa na tarde de hoje para destacar. Na semana passada, nós estivemos ali em Brasília, na reunião que aconteceu ali no Ministério da Justiça, onde nós estivemos discutindo a regulamentação das comunidades terapêuticas no Brasil. E como representante da Confederação Nacional das Comunidades Terapêuticas e militante no segmento há mais de 17 anos, eu tive a oportunidade de acompanhar as discussões
e decisões junto ao tema. Foi um momento muito importante, onde nós conseguimos reunir diversos representantes de diversos órgãos do nosso país, a exemplo do MDS, Ministério de Desenvolvimento Social, também o Ministério da Saúde, a Vigilância Sanitária, que tem tido um papel muito importante de controle junto aos órgãos que tratam os dependentes químicos, o Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Federal de Médicos, todos os conselhos ali reunidos para poder debater esse assunto tão importante. Como resultado das discussões, tivemos a minuta de resolução do CONAD, Conselho Nacional Antidrogas, número 2014, que regulamenta, no âmbito do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o SISNAD, as entidades que realizam acolhimento de pessoas com problemas decorrentes do uso e abuso de substâncias psicoativas, denominadas comunidades terapêuticas. Também ficou definido que as entidades em funcionamento, na data da publicação da presente resolução, terão um prazo de 12 meses para se adaptarem a essa nova legislação vigente que irá regulamentar essas instituições. Além disso, o documento também dispõe que as entidades que realizam a essa parcela da população denominadas comunidades terapêuticas são pessoas jurídicas sem fins lucrativos que apresentam as seguintes características: a adesão e permanência voluntária, formalizada por escrito em entidades como uma etapa transitória para reinserção sociofamiliar e acolhimento. Ou seja, hoje nós temos algumas clínicas que fazem internamento involuntário, que pegam as pessoas involuntariamente na rua, onde está, as famílias ligam para o resgate, e essas pessoas elas são levadas para essas clínicas, e antigamente, quando não havia essa discussão e nem essa regulamentação, essas clínicas, elas se colocavam também como comunidade terapêutica, mas hoje ficou bem claro que comunidade terapêutica é todo serviço de acolhimento 24 horas ao usuário de drogas que não faz internamento involuntário, somente internamento voluntário. Então, quem faz internamento voluntário não vai ser tratado como instituição beneficente que faz o acolhimento, mas sim como clínica e vai ser cuidado pela área da saúde, o que não é o caso das comunidades terapêuticas, que não são equipamentos de saúde, mas são equipamentos de apoio à saúde e de apoio à assistência. Então, foi muito importante poder estar ali, foi a 6ª reunião que definiu esse documento, que hoje, quem quiser tomar conhecimento, está disponível no site do Ministério da Justiça, a consulta pública, o qual ficará 30 dias para consulta pública e depois será realizada uma audiência pública e será realizada também a consolidação e a regulamentação deste marco regulatório das comunidades terapêuticas. As comunidades terapêuticas elas já existem há mais de 60 anos no mundo e no Brasil. E somente há 4 anos, eu gostaria de destacar aqui na tribuna desta casa, independente de partido político, independente de bandeiras, mas dizer que a presidente Dilma Rousseff, ela foi uma mulher que teve coragem, que teve peito, que teve raça, para tirar as comunidades terapêuticas da clandestinidade. Ou seja, um trabalho excelente que tem recuperado milhares de vidas, milhares de pessoas já têm sido alcançadas, tratadas por essas instituições, mas sempre ela estava à margem da sociedade. Mas hoje, a partir de 2011, onde nós estivemos ali com a presidente Dilma pessoalmente, ela atendeu ali os representantes das comunidades terapêuticas. Nós tivemos a oportunidade de conversar durante 2 horas com ela. Ela ouviu as nossas demandas, viu a nossa necessidade, reconheceu a importância de quando ainda não havia políticas públicas para o segmento de dependentes químicos no Brasil, as comunidades terapêuticas já trabalhavam e já exerciam o seu trabalho. Então, o trabalho dessa comissão agora foi
regulamentar, organizar, priorizar as ações. E algo que eu acho também considero muito importante é que nós vamos poder agora, com o apoio do Ministério Público, com o apoio de diversos órgãos, como as secretarias de saúde e de assistência, porque cada vez que uma pessoa for ser internada numa comunidade terapêutica, ou seja, acolhida, essa comunidade terapêutica ela terá por obrigação informar aos órgãos competentes que irão fiscalizar, monitorar e avaliar o trabalho dessas instituições. Então, chama-se organização, chama-se reconhecimento e chama-se uma brilhante iniciativa do poder público. Eu gostaria ainda de dizer que nesses meus 17 anos de militância nessa área, nós tivemos muitas dificuldades aqui no estado de Pernambuco. Nunca houve aqui, entrou governador, saiu governador, entrou prefeito, saiu prefeito, e até o exato momento, eu quero deixar registrado na tribuna desta casa, ainda não houve um gestor que pudesse chamar as comunidades terapêuticas para sentar, para conversar, para atender e para dar um mínimo de atenção. Então, o governo federal tem feito isso em todos os estados do nosso país, tem feito isso em diversas capitais, tem destacado êxito no tratamento de dependente químico, que é uma luta que muitos estão perdendo, inclusive Pernambuco está perdendo, Recife está perdendo para o crack, mas tem muitas cidades aí que os gestores tiveram peito, raça, fizeram parcerias com as comunidades terapêuticas e hoje estão sendo um exemplo. Então eu gostaria de deixar aqui mais uma vez esse nosso registro, mas antes eu gostaria de ouvir o vereador. Vereadora Michele, eu quero parabenizar Vossa Excelência e a federação que Vossa Excelência faz parte, porque esse reconhecimento do governo federal através da presidente Dilma, Vossa Excelência fez o devido registro e louvou a presidente, mas ele decorre de uma luta que Vossa Excelência tem encampado com esses outros pares. Nós tivemos a oportunidade, através da Comissão de Combate ao Crack, de visitar um trabalho no estado de Alagoas. Vossa Excelência esteve conosco lá, e onde as comunidades terapêuticas são utilizadas com sucesso também. O governo do estado criou uma secretaria e, claro, definiu os parâmetros para que essas comunidades pudessem estarem colaborando de forma mais integrada com o governo, com a gestão estadual. Então, eu parabenizo Vossa Excelência, que mais uma vez traz o tema, sabe bem o que isso significa. Quem acompanha o sofrimento das famílias, ou um amigo, ou um parente que é assistido por uma dessas comunidades. Parabéns, e eu coloco o mandato à disposição de Vossa Excelência no que possa ajudar nesse trabalho. Parabéns. Obrigada, vereador Eurico. Incorporo vossa parte. Gostaria de ouvir também o vereador Josemir. Vereadora, eu gostaria de aproveitar esse momento e parabenizar a vossa atitude e também parabenizar pela atitude que Vossa Senhoria esteve comigo. Eu precisei de Vossa Senhoria só ser um apoio, pois eu gostaria de alertar a todos que eu tenho uma pessoa dependente químico, químico não, é alcoólatra, né? E eu precisei do vosso apoio e fui atendido. Essa pessoa minha é um cunhado, hoje está fazendo um mês que ele está fazendo tratamento, e aumentou 10 quilos. Não está usando a bebida, não está nem fumar, ele fuma mais. Então, esse trabalho é importante. Eu acredito que não só Vossa Senhoria, mas todos nós temos que apoiar esse exemplo e participar da melhor maneira possível para ajudar essas pessoas dependentes. Obrigada, vereador. Incorporo vossa parte. Vereadora Aline Mariano. Gostaria de parabenizar Vossa Excelência. Eu sei que Vossa Excelência é uma das mais ativas militantes desse movimento. É um movimento que tem que ter a parceria governamental e não governamental para que possa dar certo.
E aproveito já o momento, vereadora Michele, que Vossa Excelência disse que vai acontecer na casa uma audiência pública, para pedir que a gente também possa fazer no seio da Comissão de Direitos Humanos uma reunião de apresentação para aqueles que também militam nessa área, como a senhora milita, e que tem demonstrado empenho e capacidade para fazer com que as coisas de fato possam acontecer. Mas também resgatar a comissão que foi criada aqui nesta casa, com uma comissão suprapartidária, comissão que eu faço parte, de combate ao crack e outras drogas. E acho que as coisas se perderam um pouco no caminho. Então, para que Vossa Excelência possa fazer aqui o chamamento, junto com o presidente da frente, o vereador Luiz Eustáquio, para que os demais membros da comissão possam cobrar as ações que se deram início, não é, desde a legislatura passada, onde nós envolvemos aqui uma grande quantidade de parceiros, de secretarias, não é, foi apresentado um plano, não é, e me parece que as coisas, elas não aconteceram. Elas não aconteceram. Então é importante que a gente possa voltar a cobrar a prefeitura, não é, para que os conselhos, por exemplo, eles possam dar uma resposta em relação aos conselhos. Eu entendo que de forma isolada nenhum poder vai conseguir vencer essa epidemia que se alastrou em todo o país. Vossa Excelência me diz agora que o governo federal está descentralizando as ações. Oxalá que essas ações cheguem, não é, ao estado de Pernambuco também, porque eu percebo que as coisas ainda são muito tímidas nesse segmento. Nós conhecemos algumas experiências na época em Minas Gerais, especialmente, centros de referências que trabalhavam de forma conectada com o governo do estado, que trabalhavam essas questões das comunidades terapêuticas, dos albergues terapêuticos, que fazia de fato o tratamento necessário para aquele que entrou e que não tinha um caminho muitas vezes de volta. Mas aqui, pelo que eu percebo, as coisas elas não se expandiram a esse ponto de existir por parte do governo ainda esse internamento. Então, a maioria das pessoas que entram, elas dependem exclusivamente de ações, como as ações que Vossa Excelência tem feito e que tem ajudado muito a minimizar esse problema. Mas eu entendo que esse problema é um problema de todos. E é importante que a gente possa fazer o chamamento para que essa frente parlamentar volte a ter voz. Muito obrigada e parabéns mais uma vez. Obrigada, vereadora. Incorporo vossa parte. E, para finalizar, eu queria deixar registrado que nós estamos no mês de novembro, e justamente esse mês de novembro faz um ano que foi lançado o plano de enfrentamento ao crack da cidade do Recife. E, pelo que nós analisamos e estamos observando, realmente não houve grandes avanços, que é algo que nos causa tristeza, porque a cada dia, quando a gente sai na rua do Recife, a gente está vendo aí até a volta do cheira-cola, porque tinha dado uma parada, era mais o crack, mas agora as crianças, está tudo liberado na rua, muito crack, muita droga, muita cheira-cola. Você no cheira-cola hoje já é uma pessoa normal, que as pessoas passam, olham, ninguém faz nada, né? Não tem uma política pública específica para os adolescentes, e é muito complicado. Então, eu gostaria de deixar registrado, e também o meu descontentamento ao analisar a lei de diretrizes orçamentárias do nosso município, de ver o pouco investimento ou quase nada para a área de drogas. Nós tentamos fazer através de algumas emendas, mas estamos aí esperando o bom apoio dos nossos colegas, o bom entendimento para que algo possa ser feito, porque ainda não existe um centro de referência para usuário de drogas no Recife. Se você tem alguém da sua família que tem problemas com drogas, aí você fala assim, eu vou procurar ajuda aonde? Para onde que eu vou? O que eu faço?
A pessoa fica com a mão na cabeça, desesperado, né? Deixa os filhos na mão dos traficantes e só acontece o que a gente vê na televisão todo dia. Jovens morrendo, crianças morrendo, pessoas, vidas sendo ceifadas, porque muitas vezes eles sentem um desejo. A pesquisa recente da Fiocruz mostrou que 80% dos dependentes químicos, eles querem tratamento, mas buscar ajuda aonde? Aonde eles vão encontrar ajuda na cidade do Recife? Então, gostaria de deixar aqui essa solicitação. Também, mais uma vez, lembrar que o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, ele continua desativado, que é mais um absurdo, que é o espaço que nós tínhamos para estar debatendo essas questões. É o espaço que a gente tem para trazer o que está acontecendo em Brasília, o que está acontecendo no Estado, para a discussão, e nós não temos esse espaço na nossa cidade, nós não temos esse apoio. Então, gostaria mais uma vez de dizer que nessa reunião do dia 26, essa audiência pública, onde nós vamos discutir a regulamentação das comunidades terapêuticas, nós também estaremos trazendo a frente parlamentar em defesa das comunidades terapêuticas ali da Assembleia Legislativa, que vai se unir conosco também, e ainda estaremos também convidando um representante da Prefeitura para trazer uma prestação de contas do que foi feito ao longo desse ano relacionado à questão das drogas. Senhor presidente, eu ainda poderia ouvir o vereador. Seu tempo, infelizmente, mas tem 5 minutos, que é o próximo inscrito. O próximo é o vereador Osmar Ricardo. O senhor pode me liberar 5 minutos? 5 minutos? Pronto. Obrigada, vereador. Vereador Luiz Eustáquio. Vereadora, esse tema é um tema muito importante para a nossa cidade. A vereadora tem tido um compromisso sempre muito sério com esse tema. E tem buscado realmente garantir e tem buscado lutar pelas comunidades terapêuticas, porque realmente é importante que o atendimento seja dado à sociedade. E nós sabemos que as comunidades terapêuticas, elas têm uma grande contribuição para dar à sociedade recifense. E, infelizmente, o governo ainda não entendeu isso que nós dissemos a ele sempre. O prefeito até entendeu em vários momentos que nós conversamos com ele, mas quando chega no secretariado dele, ninguém entende nada, e muito pelo contrário. A posição é uma posição sempre contra, uma posição sempre de afastamento, uma posição onde eles não fazem questão de não fazer nenhuma parceria com aqueles que realmente estão recuperando vidas, estão melhorando a vida das pessoas. Então, a audiência pública da vereadora chega em um bom momento. A questão do conselho é um absurdo. E eles prometem para nós toda vez que estão criando conselho, mas não criam o conselho. Não sei porquê. E outra coisa, tem mais um detalhe, eles não abrem a discussão. A última que fizeram, disseram que iriam criar no próximo momento, queriam nos convidar mais uma vez, e de lá para cá não aconteceu mais nada. Então, é um absurdo o que a Prefeitura tem feito. A Frente Parlamentar de Combate ao Crack, que nós criamos aqui na casa, que nós procuramos discutir, sentamos com o prefeito, sentamos com todo mundo, mas não há um respeito. Eu diria, não há um respeito pelos organismos que nós criamos na casa. Nós temos nessa casa com o intuito de poder levar essa discussão, levar a política, discutir para melhorar a política na sociedade, a política sobre álcool e outras drogas na sociedade, mas infelizmente, vereador, está havendo, tem muita promessa. Vai se formar isso, vai se colocar aquilo, vai se fazer isso, vai começar a atender, mas infelizmente a situação ainda é muito grave. Eu fiz recentemente, só concluindo, já não sobre a questão de comunidade, mas sobre abrigamento. A situação está a mesma da última audiência que eu fiz. Inclusive, eu vou ter que fazer, vou estar convocando uma nova audiência pública para tratar desse assunto, porque continua muito ruim a questão do abrigamento para adolescentes e crianças nessa cidade. Eu ouço a vereadora Priscila.
Vereadora Michele, o que a gente vê, e até corroborando com o que foi dito aqui pelos vereadores que me antecederam, o que Vossa Excelência também falou, é que não existe, aparentemente, até que prove o contrário, através de atitudes, continuará sendo assim, uma intenção ou uma preocupação, primeiro, pegando carona no que falou o vereador Luiz Eustáquio sobre a frente parlamentar, uma intenção da gestão de olhar para esta casa e para os componentes desta casa como atores de colaboração em relação às políticas implementadas ou às tentativas de se implementar determinadas políticas no município. Foi assim a atitude com a bancada de oposição quando nós propusemos um pacto pela educação e vem sendo assim em relação à frente parlamentar de combate ao crack, também quando nós procuramos a gestão e nos colocamos à disposição. E uma outra coisa que me preocupa é a não sensibilidade ou a não sensibilização por parte dos gestores em relação à importância disso, que é fundamental hoje e é uma realidade de complementação da rede que praticamente inexiste de acolhimento dos usuários, que são as comunidades terapêuticas. Enquanto não se deixar os preconceitos do lado, para que você dê um suporte e traga, inclusive, para junto da gestão, essas comunidades, chamem elas de comunidades terapêuticas ou de casas de acolhida, enfim, dê o nome que quiser, mas respeite a existência e traga para junto, para trabalhar em parceria, para você ter, eu não ousaria dizer a resolução do problema, mas a amenização das consequências causadas pelo uso de drogas e pelo uso especificamente de crack na nossa juventude, nas nossas comunidades, nós estaremos muito distante de ter uma melhora e de ter um avanço nessas políticas. E se olham como adversários, em vez de se unir esforços. Eu me lembro que na audiência que nós tivemos há um ano com o prefeito para falar sobre isso, esse foi o discurso que permeou todas as nossas salas, de que era preciso unir forças e não ficar disputando quem é que está com a razão. Se quem tira a pessoa do vício e devolve a ela o sentido da vida é o trabalho dos CAPs ou é o trabalho das comunidades terapêuticas. Enquanto tiver essa luta, não haverá um resultado benéfico para as pessoas e para a sociedade. Regulamentar o funcionamento das comunidades é um grande avanço para ver se dá um freio de arrumação nisso e se passa a ter um outro olhar das gestões e da gestão municipal do Recife em relação às comunidades que existem aqui. Obrigada, vereadora. Incorporo vossa parte. Queria pedir mais um pedacinho do tempo do vereador. Eu queria dizer que é muito importante isso que a vereadora Priscila falou desse cabo de força. E o que a gente está trazendo lá de Brasília? Esse entendimento que está vindo de cima, né? E a gente quer que chegue nos estados e a gente quer que chegue nos municípios também. É do respeito a cada serviço, a cada parcela, a contribuição. Como foi dito aqui também, cada um tem que fazer sua parte. Então, está existindo hoje uma linguagem única, específica. Alguns pontos polêmicos das comunidades terapêuticas foram muito debatidos, exaustivamente debatidos, com todos os conselhos, que inclusive eram terminantemente contra. O Conselho Federal de Psicologia chegou a fazer um documento contra as comunidades terapêuticas e hoje eles são os principais aliados das comunidades terapêuticas. Então a coisa lá em Brasília, graças a Deus, está muito bem unida, muito bem compreendida, muito bem estruturada. A questão da espiritualidade, que era uma polêmica, porque algumas casas são evangélicas, outras são católicas, outras são espíritas, mas se chegou no entendimento de respeito ao cidadão, da sua ideologia de vida, do seu entendimento do que é a fé, e isso tudo, está tudo colocado aqui nessa minuta para análise da população, mas foi muito bem discutido também a questão do trabalho, que a gente condena terminantemente algumas comunidades terapêuticas, ou que se dizem comunidade terapêutica, que colocava as pessoas para ficar vendendo caneta dentro do ônibus e dentro dos sinais de trânsito. Nós não concordamos com isso, inclusive nós já fomos juntos com o Ministério Público fechar instituições que se dizia comunidade terapêutica, cortando mesmo na carne para mostrar a seriedade do trabalho, porque o dependente químico ele não é para estar vendendo caneta dentro de ônibus, ele é para estar num espaço protegido, sendo cuidado e sendo atendido por profissionais habilitados que tenham capacidade de cuidar tanto do dependente quanto da família. Então, tudo isso ao longo desse documento foi muito bem colocado, muito bem planejado
E, a partir do momento que essa resolução começar a valer, nós vamos ter 12 meses para que todas as instituições entrem, como se diz na Bíblia até, né, no prumo e no nível. E é isso que nós queremos. Então, eu gostaria de pedir o apoio dos meus pares, agradecer as falas de vocês desde o começo aqui. A gente tem visto o empenho do vereador Luiz Eustáquio, da vereadora Priscila, da vereadora Aline, de todos vocês, do vereador Eurico, todos aqui unidos, querendo realmente. Nós não estamos aqui fazendo nenhum tipo de oposição, não, nós queremos simplesmente ver o bem-estar da população. Queremos estar inserido na rede, ter mais uma opção dentro da rede de acolhimento, de tratamento e de cuidado com o dependente químico. Nós tivemos a oportunidade de entregar um documento, mais uma vez, para o nosso governador eleito, Paulo Câmara, solicitando que o Estado implante uma secretaria estadual de políticas sobre drogas. Já foi uma sugestão que fizemos para o nosso prefeito também, mas nós estamos aguardando a sensibilidade do nosso governador, do nosso prefeito, para que possa efetivamente colocar essas ações em prática, para que nós possamos oferecer uma melhor qualidade de vida e até segurança para todos nós, porque quando a gente sai na rua hoje, gente, a gente não sabe se volta, são as pessoas alcoolizadas, você vê o caos que foi o Recife ontem, por causa de um rapaz que estava bêbado, simplesmente ele estava bêbado, bateu e acabou com o metrô, a metade do metrô de Recife, foi toda a população prejudicada. Agora, se você parar para olhar esse contexto, foi o quê? Um usuário de drogas, porque drogas é o quê? Álcool é droga, né? As pessoas dizem, ah, não, mas e tem tratamento, e tem pessoas que não conseguem se libertar se não tiver uma ajuda, se não tiver um espaço protegido, se não tiver profissionais aconselhando, cuidando, ajudando, e isso de forma direta ou indireta termina, sim, prejudicando toda a população. Então, nós queremos simplesmente o bem-estar do povo do Recife, do povo do nosso estado, e eu quero agradecer a todos. Muito obrigada, Deus abençoe. Não tendo mais nenhum orador inscrito, encerramos essa sessão e convocamos outra amanhã às 15 horas.